Olá, este é o programa Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Coronel Camilo, do PSD. Bem-vindo mais uma vez ao nosso Muito obrigado pela oportunidade. Prestando contas de mandato sempre na TV Assembleia, na tribuna desta Casa de Leis, inclusive recentemente o senhor falava sobre a transparência do mandato, esse diálogo permanente. Deputado, fale um pouco dessa até obsessão em mostrar tudo o que faz o tempo todo. Nós precisamos disso, né? A casa é desconhecida do público, infelizmente, né? Nós precisamos mostrar um pouquinho. Todas as vezes as pessoas olham, vê os deputados, às vezes falando em plenário, quando muito, acha que o deputado não faz nada, que o deputado fica o dia inteiro aqui, sentado no seu gabinete e de vez em quando desce para falar. Isso não é verdade. O deputado trabalha bastante, ele vai em muitos eventos à noite, ele recebe a comunidade, vai até a comunidade, discute, participa de eventos, participa de congressos, leva ideias, escuta as pessoas. E eu, no meu gabinete, sempre primei por isso, né? Sim. Sempre trago a comunidade dentro do meu gabinete, trago as polícias. Eu não trabalho só pela polícia, eu trabalho pelo Estadão de São Paulo. Então a gente traz aqui a polícia, traz os conselhos de segurança, traz escola da família, Proerd, né? Traz bombeiro, traz grupamento aéreo, ou seja, escoteiros, né? Trabalho focado em duas frentes, né? Segurança pública e internalização de valores. Tá. Mas é preciso que a casa mostre mais, eu acredito, né? Isso não é só Assembleia Legislativa, o poder público de uma maneira geral tem uma dificuldade muito grande para falar do seu serviço. E quando fala, às vezes fala de maneira personalista, né? Fala sobre o chefe, né? Quando na realidade tem que ser institucional. Né? Ou seja, a Assembleia tem que falar do presidente também, mas tem que falar do parlamento de uma maneira geral, o que faz, o que produz, quais são as leis boas, né? Talvez um pouco mais, já faz um pouco, né? A mesma coisa no serviço público. Então eu procuro crio situações para isso acontecer, né? Crio eventos na Assembleia, sejam sessões solenes, sejam atos solenes, sejam discussões, por exemplo, nas frentes, né? Frente de segurança, a gente traz aqui discussão sobre caixa eletrônico, sobre desordem, né, sobre internalização de valores com a frente da família, trazemos aqui discussões sobre o Proerd, sobre as drogas. Então, tudo isso é importante, mostrar o que o deputado faz e agregar valor, né? Tal e qual uma pedra lançada no espelho d'água de um lago, né, que vai espraiar, vai bater lá na margem. Como falar para o público interno e para o público externo? O senhor, quando foi comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, trouxe essa expertise, ou seja, o diálogo permanente também dentro de casa, os cafés, né? Sim. Explica pra gente como seria possível isso. Quando eu assumi o comando da PM, havia um problema muito sério de comunicação. Uma distância muito grande entre os dirigentes da instituição, os coronéis, e os soldados, né, os sargentos, quem realmente executa na ponta da linha. Isso não é privilégio da PM. Qualquer instituição, qualquer grande empresa tem essa dificuldade de comunicação. E o que a gente fez? Eu procurei aproximar, né, o soldado do coronel. Então, criei muitas oportunidades para isso acontecer. Então, eu implantei no meu comando o que eu chamei de encontros com encontro com o policial militar. Sim. Eu fiz 72 viagens, cada 15 dias eu fazia uma viagem, numa quarta-feira, reunia 1000 policiais, mas não só reunir e falar. Pelo contrário, eu falava muito pouco, eu dava uma explicação geral de qual era o nosso interesse e dava o microfone realmente para o soldado perguntar para o comandante-geral. Esse foi uma quebra de paradigma, porque todo mundo queria filtrar. A primeira audiência pública que eu fui, o comandante do choque estava presente naquela época, o coronel Félix, não pode falar não, tem que escrever para dar para o comandante, porque eles queriam filtrar as questões que seriam feitas. Aí eu falei, não é assim não, é para dar o microfone mesmo para ele. E nessa linha, uma semana eu saía, na outra semana eu trazia os policiais dentro do comando geral. Criei um momento chamado Café com o Comandante. Então eu trazia o soldado, eu pedia para os comandantes escolherem soldados que tinham desenvolvido boas ocorrências, vinha ele até o comando geral, junto com a família, e um café da manhã. Literalmente sentavam na mesa com o comandante-geral, tomavam um café, contavam a ocorrência, recebiam um agradecimento, tirava foto com o comandante, visitava a sala do comandante-geral, justamente para quebrar. E como era esse congraçamento com a família, principalmente? Eu imagino um policial militar que sai lá das barrancas do Rio Paraná, lá nos limites do estado de São Paulo, Rubinéia, e vem tomar um café da manhã com o comandante. Primeiro que não acreditavam que isso era possível, né? E quem vinha de longe, eu deixava
ele e a família no hotel de trânsito da PM, né? Então Sim. a PM bancava essa estadia deles, eles vinham um dia antes, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, vinham um dia antes, ficavam com a família, a gente tomava com meia dúzia de policiais, não mais do que isso. Sim. E a família vinha, eles ficavam maravilhados. E o que é mais importante, isso abria um canal, porque não é só aquele que veio, mas aquele que viu o comandante, aí vai o papel da comunicação interna, né? Acabou de acontecer o café, eram tiradas fotos, essas fotos eu fazia uma lauda só que eu chamava de informativo do comandante. Essa lauda imediatamente estava em toda a intranet da polícia e em todo o estado. Então mandava imprimir e colocar no Celotex. Celotex é um mural que tem na Polícia Militar, porque a maioria dos nossos policiais não fica no quartel. Ele vem de manhã, vê a escala e vai trabalhar. E desse lugar que ele vê a escala, que é esse mural que a gente chama de Celotex, eu mandava colocar informativo. Então o que acontecia? Mesmo os policiais que nunca vieram tomar o café, sabiam do café da manhã com o comandante e sabia que o comandante estava sentando junto com o soldado. O impacto disso para a família também. Fantástico. A família... porque muitas vezes o policial não é reconhecido perante a sua família. A gente trazia a família porque eu acho a família fundamental. Tanto é que eu criei uma frente aqui chamada Frente da Família, né? Família, Cidadania exatamente. e Cultura. Sim. Por quê? Se o policial é um bom policial hoje, é por causa da família dele. É o suporte, O suporte é a família dele, né? E a família sente tudo o que acontece com a polícia. Quando ele está chateado, quando ele pegou uma ocorrência que alguém, por acaso, né, por uma infelicidade morreu, uma criança morreu, ele fica amargurado, ele vai falar em casa, ele vai falar, infelizmente vai falar. Não dá para dividir totalmente. Então a família acaba vivenciando a polícia. Sim. E quando a gente traz a família e faz um elogio a ele na frente da família, pô, isso é fantástico. Na sua fala em plenário, eu vi numa das transparências o café com deputado. Está sendo gestado aí um novo café, o que vem por aí, deputado? Na realidade, eu peguei esse modelo de uma empresa multinacional. Quando eu fazia curso de administração no Mackenzie, a empresa fazia isso. Ela trazia os gerentes para a Suíça, né? Era uma empresa que ficava na Suíça. Trazia os gerentes do mundo todo, né? Em grupos de 6, para tomar café com o presidente da empresa. Eu achei isso fantástico. Então, quando eu fui comandar a região centro aqui de São Paulo, eu criei o café com o comandante já na região centro. Sim. Ou seja, trazer o policial. Depois fui para o comando geral, que é o que eu estava contando, levei para lá. Fui para a vereança, levei para lá o café com o vereador. Uma vez por mês, trazia pessoal dos consegues, da comunidade, da Guarda Civil, da própria Polícia Militar, de secretarias do município para tomar café comigo, para discutir questões importantes, né? Foi aí que nós conseguimos conhecer as ideias e construir boas leis. E aqui estou fazendo a mesma coisa. Sim. Então eu chamo de café com o deputado, trago aqui pessoas da comunidade, dos conselhos, da polícia, para sentar, ideias boas. Recentemente eu fiz um café chamado Café com a Família Segura. Família Segura, café com o deputado, né? Mas trazendo a Família Segura. A Família Segura é um projeto interessantíssimo que tem na região de Registro, onde a Polícia Militar desenvolve ações de proteção, né, para aquelas mulheres que foram agredidas baseado na Lei Maria da Penha, né? Sim. Então, foi muito bom conhecer esse trabalho. Esse trabalho a gente que agora pode ser replicado, já estamos multiplicando para outras localidades. Deu muito certo. Sim. Evitou em quase 100% a reincidência da agressão, né? Isso é muito importante, né, para trocar ideias. Nessa ideia a gente criou aqui o Café com o Deputado. Deputado, também sobre ainda essa dificuldade de comunicação para fora dos muros da Assembleia, se é que a gente pode falar assim, como dialogar com a sociedade. Eu já visto que há um bombardeio diário de notícias ruins, principalmente na segurança pública. Há um estado permanente de insegurança. Sim. Como combater esta sensação de insegurança? Tornando cada um dos colaboradores como um agente de comunicação. Foi isso que eu tentei fazer na Polícia Militar. E voltando ao assunto inicial, a pergunta inicial, jogar uma pedrinha dentro da lagoa, né? Começa de dentro para fora. Sim. Então, as primeiras pessoas que têm que saber o que a Assembleia faz é o funcionário da Assembleia, o colaborador da Assembleia. Na Polícia Militar, aqueles que recebiam a primeira informação, eu desenvolvi um canal que está até hoje na intranet da Polícia Militar, orientações do comandante e notícias do comandante. As orientações, por quê? A experiência que a gente tem é muito grande. Aqueles que entraram novos na polícia, às vezes é uma coisa simples, que basta uma palavra de orientação. E as notícias é o que está acontecendo.
Então, se eu ia mudar um uniforme na polícia, quem sabia primeiro era o soldado através da intranet, depois Sim. a imprensa, depois a população. Então, isso tem que acontecer em todos os lugares. Aqui também, o nosso colaborador da Assembleia tem que ser o primeiro a saber o que o presidente está fazendo, o que os deputados estão fazendo, até para ele ser um, vamos dizer assim, um vendedor, né, Sim, entre aspas, multiplicador dessa ideia. Para não ser surpreendido, chegar na banca de jornal e falar, a Assembleia vai mudar lá a área de comunicação, vai mudar o plenário e tal, e ele não está sabendo ainda. Sim. Então, comunicação se faz de dentro para fora. E ainda insistindo nesta parte da comunicação interna. Tenho que trabalhar essas pessoas para que eles se sintam, né, pertencentes, aumentar o sentimento de pertencimento. Saber que eles pertencem a uma assembleia que faz um grande trabalho e que precisa da divulgação, para a população conhecer o que a Assembleia faz, o que os deputados fazem. Bom, o seu mandato e a sua assessoria, principalmente, trabalha bem a questão das redes sociais, deputado, mas, em geral, a casa não trabalha isso. E como fica a questão da divulgação, que hoje acontece de maneira instantânea? Como fazer, por exemplo, o mandato trabalhar ou esta casa trabalhar com informação para que haja fluxo, vamos dizer assim? As pessoas sejam de fato multiplicadoras, mas de notícias verdadeiras, não de boatos, como sempre acontece. Nós precisamos ser menos resistentes, né? Que eu falo isso já começar pelos próprios deputados, pela própria casa, de dar a informação e deixar divulgar a informação, né? E outra, eu não preciso da informação totalmente trabalhada, né? Hoje as redes sociais não querem isso. Sim. Eles querem a primeira informação, querem... E depois vão atrás de... Não precisa ser tão, vamos dizer assim, não precisa ser tão rápido que eu perca em confiabilidade. Tem que ser informação confiável. Mas eu não posso, por exemplo, demorar muitos dias para dar divulgação de alguma coisa que aconteceu. Uma resposta de 4 linhas, né? Uma resposta, então. Eu tenho que trabalhar essa questão, não tenho dúvida nenhuma. Vou ajudar no que eu puder, vou falar com o presidente aqui para que a gente melhore a comunicação da Assembleia. Não sou especialista em comunicação, hein? Eu gosto muito de comunicação e vejo como a melhor forma. E fazia isso, eu acho que o deputado tem que fazer. Eu uso muito as redes sociais, não para uma promoção pessoal, mas para que as pessoas vejam o trabalho do deputado. É um dever meu comunicar o que está acontecendo no meu mandato para você, para o eleitor de casa, que é aquele que me colocou aqui. E eu acho que a Assembleia tem essa mesma obrigação. Deputado, eu tenho aqui 2 notícias que estão, para quem quiser conhecer melhor, na página pessoal do deputado, nas redes sociais também. Uma é sobre a audiência pública pelos 25 anos da mulher policial. Aliás, assunto, né? Só se fala nisso na reforma trabalhista e também na reforma da Previdência. Aliás, o governo federal fala em atualização, modernização, mas é reforma mesmo. Nessa notícia diz que o senhor pretende corrigir uma injustiça, né? Foi com uma frase que o senhor usou para falar sobre essa questão da aposentadoria aos 25 anos para a mulher policial. Explica melhor, deputado. Então, vamos lá. Os professores, as professoras também podem se aposentar aos 25 anos e a reforma da Previdência ela não pode ser só cálculo. Eu não posso estar preocupado só com a parte do cálculo atuarial. Por quê? Por exemplo, eu tenho profissões que são diferentes. E baseado lá no princípio da igualdade, né, o que falou lá Rui Barbosa, né, os desiguais, né, princípio da igualdade, os desiguais têm que ser tratados desigualmente. Primeira questão, a mulher é diferente do homem, ponto. A mulher é diferente do homem. A mulher tem uma série de problemas fisiológicos que causam um desgaste maior. É gestação, é ciclo, é problemas hormonais que sentem muito mais do que o homem, isso é provado cientificamente. Segundo ponto, né, isso é tão recorrente, assim, recorrente que até em Brasília, a própria Constituição de 88, ela dá um tempo menor da mulher de trabalho para ela se aposentar. Sim. Isso tem que continuar na minha visão. Eu comandei 100 mil homens, na minha época eram 14 mil mulheres, defendi muito a mulher, unifiquei os quadros dentro da polícia para não ter discriminação. Depois dessa unificação que eu fiz em 2010, todas as mulheres podem chegar a qualquer posto e podem assumir qualquer função na PM. Podem chegar a coronel, ser comandante-geral, ser juiz do Tribunal de Justiça Militar. Mulher tinha uma restrição. Ela não podia ser comandante-geral, não podia ser juiz, não podia ser chefe da Casa Militar. Agora elas podem. E o que é mais importante, quando abre a vaga, abre 120 vagas para homem e para mulheres. Não tem mais diferenciação. Esse é um ponto.
E aí, vamos ao que interessa aí da idade menor aí que eu estou defendendo. Saiu uma lei em 2014, na área federal, a Lei 144, que diz que as mulheres policiais, pelo trabalho, pela diferença do trabalho, é diferente eu trabalhar atrás no escritório, eu trabalhar na rua, socorrendo as pessoas, vendo as agruras da vida, né? Tomando tiros, como é o caso da Adriana, que tomou um tiro na cabeça, uma policial. Então, o trabalho é diferente. Agora, fora isso, as mulheres, então, na área federal, as policiais federais e as policiais civis do Brasil inteiro se aposentam com 25 anos. Ou seja, o trabalho é tão pesado que elas permitem. É como, por exemplo, o mergulhador de uma plataforma de petróleo, se aposenta antes. Como alguém que trabalha com raio-x, se aposenta antes. Sim. Os policiais também. Só que dentro dos policiais tem que haver uma diferenciação entre o homem e a mulher. Na área civil, nas polícias do Brasil todo tem. Inclusive em São Paulo. São Paulo, a policial civil mulher se aposenta aos 25 anos. E a mulher militar, a mulher não? Policial militar aos 30, junto com os homens. Ou seja, existe uma discriminação. Era assim? Essas mulheres que hoje trabalham estão aí naquele pedágio esperando para se aposentar ainda? Elas entraram sabendo que era de 25 anos e passaram para 30? Como foi isso aí? Isso se modificou, né? Elas entraram achando que era 25, sim. Era 25, depois se modificou para 30 por causa da igualdade, mas eu acho que foi uma interpretação lá atrás. Então, ora 25, ora não, chegou a ter 25, depois tirou, mas agora sacramentou com a definição federal. Sim. É 25. O que acontece em São Paulo? Por serem militares estaduais, qualquer modificação, tem um regime próprio de previdência, qualquer modificação tem que ser por lei complementar. Em 2014, o próprio governo do estado falou, não, reconheceu a lei, aplicou aos policiais civis e ficou de fazer uma lei para aplicar também para os policiais militares, para as mulheres policiais militares. Essa lei nunca saiu. Por isso agora, que o senhor propôs uma emenda, é isso? E eu não podia o projeto propor. De lei complementar 4 de 2017. Só explicar um pouquinho. Qualquer deputado não poderia propor essa lei. É iniciativa do Executivo, exclusiva, trata de Previdência. Sim. Então, o que fez o governo esse ano? Apresentou um projeto de lei que mexe na Lei de Previdência da Polícia, que é o Decreto 260, o Decreto-Lei ainda, 260 de 1970. 1970? E aí, um decreto-lei daquela época ainda. Teve algumas modificações ao longo do tempo, mas é ele ainda. Então, agora aí surgiu a oportunidade, eu como deputado, colocar uma emenda. Então, fiz uma emenda, a emenda número 7, a um projeto do governo que mexe na Lei da Previdência, é o projeto 04. Isso, de 2017. 04 de 2017. Para quê? Para conceder à mulher policial militar o mesmo direito que tem as mulheres policiais do Brasil inteiro, inclusive das policiais civis de São Paulo. Por isso que eu falo que é uma injustiça. A mulher policial civil, que trabalha bastante também, merece, não tenha dúvida. Só que a mulher policial civil, na maioria das vezes, trabalha num serviço cartorário, dentro de uma delegacia. Algumas vezes na investigação, é lógico, mas a maioria das vezes dentro de uma delegacia. A policial militar, não. Ela corre mais risco, ela está na rua, ela está fardada, ela está trocando tiros, ela está atendendo as pessoas, ela está mais visada, inclusive, para ser agredida. E sem a farda tem a mesma jornada estafante de dona de casa, de mãe... Faltou falar nisso. Faltou falar isso. Vamos lá. Vamos lá. Para quem quiser, jornal Folha de São Paulo, Tendências e Debates de sábado. Sábado, um sábado que eu vi, dia 13, dia 12, né? Dia 12, eu não lembro, um sábado aí, por favor, procurem lá. Pesquisa 13. Do PNAD de 2015. 91% das mulheres que trabalham, 91% tem 2 jornadas. Tem algumas que tem 3, eu vou explicar. Tem 2 jornadas porque a mulher não tem jeito, ela sai do serviço, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, então ela tem 2 turnos, dificilmente isso não acontece. No caso das policiais, porque estamos já há quase 3 anos sem reajuste, elas ainda trabalham. Então, a policial militar, uma boa parte delas, no dia da sua folga, vai fazer a operação delegada, que foi lá uma inovação que eu fiz no comando da PM também, ou vai fazer a DGEM, que também é uma forma de fazer uma hora extra, receber, mas vendendo a sua folga, trabalhando na sua folga. Então, além de ter trabalho na PM, cuidar dos filhos da casa, ainda trabalha para compor o orçamento. Tá? O homem dificilmente vai ter 2 jornadas, dificilmente o homem vai para casa e cuida da casa, né? E, além disso,
não tem como, né? A mulher vai cuidar dos filhos, né? Sempre. O homem também ajuda, não tenho dúvida nenhuma. Mas olha, Em precisamos alguns fazer... casos também cuida dos pais idosos. Tem que lembrar que a população brasileira tem envelhecido, né? E muitas vezes cabe à mulher também, principalmente quando é filha única, cuidar dos ascendentes também, não são só dos Normalmente descendentes, quem cuida não. é a mulher, né? Pois Normalmente. é, Tem muitos pois é. filhos, lógico, que acabam cuidando, mas a Sim. maioria das vezes sobra para a mulher. Resumindo, pessoal, a mulher merece esse reconhecimento. E tanto é que uma boa parte dos homens, como eu, reconheço esse valor. Quando eu estava no comando da PM, eu tentei por 3 vezes fazer essa diferenciação, não tinha lei federal ainda, Sim, sim. e o governo do estado ficou muito resistente a fazer isso. Quer dizer, uma das bandeiras de mandato, eu lembro aqui, deputado, logo quando o senhor chegou em 2015, a proposta era uma indicação, não era? Para a questão Fiz uma indicação naquele momento. momento. Então logo entrou aqui, já fez uma indicação. Vamos explicar para quem está nos ouvindo. O deputado tem algumas coisas que ele não pode fazer. Se ele propor uma lei aqui que envolve recurso, carreira, previdência, tem vício de iniciativa, ela não prospera. Então a gente faz uma indicação. O que é uma indicação? É uma sugestão ao governo do estado para que ele possa propor essa lei, e a gente fez indicação nesse sentido. Sim. Agora, quando o projeto veio, a gente fez uma emenda. E espero que os nossos deputados aqui nos ajudem, a gente corrija essa injustiça. E pretendo que isso vá logo à votação. A indicação, só para lembrar, na época era 697 de 2015 para possibilitar as policiais femininas passagem para inatividade com 25 anos de serviço, com proventos integrais e demais vantagens que fizerem jus. Deputado, ainda dá tempo para falar, temos 3 minutos aqui. Vamos lá. É sobre uma solenidade de homenagem aqui às policiais femininas. Vamos falar dessa homenagem, como foi essa singela homenagem à mulher policial. Bom, além desse trabalho nosso, dia 12 de maio de 1955 foi criado na Polícia de São Paulo a Polícia Feminina. Mais tarde ela era separada, ela foi incorporada pela Polícia Militar e se transformou no policiamento feminino. Então a gente fez uma homenagem a todas as policiais femininas, né? Trouxemos aqui policiais que desenvolvem bons trabalhos no estado todo, trouxemos as policiais militares que se elegeram, que são vereadoras, né? Trouxemos policiais militares que chegaram ao último posto, que foi a Coronel Nicolucci e a Coronel Mônica, né, que comandam essas mulheres comandam perto de 3 mil, quase 4 mil homens, 50, 60 cidades do estado de São Paulo. Ou seja, para provar que a mulher, além de merecer, né, o nosso reconhecimento, efetivamente trabalham e fazem a diferença na vida das pessoas, né? Inclusive, por isso que a gente fez. à mulher na política também, né? Algumas PMs que foram eleitas nas suas respectivas cidades, eu cito aqui Piracicaba, Presidente Bernardes, Suzano e Penápolis. O senhor deu um giro pelo estado aí, né? Isso, pegamos aquelas que foram eleitas, trouxemos aí para homenagear. Sim. Elas merecem e essa é a nossa função, né? Trabalhar aí para que todos tenham mais dignidade, né? O senhor falou sobre uma PM que também estava presente e ela em serviço foi baleada? Como é que foi isso, deputado? Silmeire, ela foi baleada. Silmeire Penha Pereira, Cabo PM. Ela foi baleada, ela tomou 9 tiros numa ocorrência policial, ela estava numa ronda escolar, foi atender uma ocorrência, tomou 9 tiros, né, ficou gravemente ferida, ficou paraplégica, infelizmente. A gente fez essa homenagem. Esse é um número que as pessoas desconhecem. Normalmente, quando morre um policial, que já é grave, perdemos cerca de 60 policiais por ano entre ativos todos ativos, mas de folga e de serviço. Agora, os números de feridos quase nunca aparecem. Nós temos aí, no meu comando, 2009 a 2012, mais ou menos 500 feridos por ano. 300 em serviço, feridos mais variados, desde uma lesão simples até uma perda de um movimento, alguma coisa que ficou mais grave, uma sequela mais grave. Mas isso não aparece. Então, essas pessoas que foram feridas, por exemplo, essa Adriana que nós falamos também, essa menina que ficou paraplégica, a Adriana que tomou um tiro na cabeça, esses números não aparecem. A polícia é um número impressionante dos feridos. Tanto é que a gente criou, na Polícia Militar, um centro de reabilitação, porque muitos são feridos, perdem o movimento, têm que reaprender os movimentos. Então, a polícia é uma das poucas instituições que tem 2 coisas diferentes. Centro de reabilitação para cuidar dos feridos e mausoléu para cuidar dos seus mortos e prestar a última homenagem ao policial que se foi.
Deputado, o nosso tempo se esgotou. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes ao estúdio da TV Assembleia SP. É sempre um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos. Eu conversei com o deputado Coronel Camilo, do PSD. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.